Pastora Bruna, eu tenho aprendido tanto com essa mulher, vocês não têm noção. Eu louvo a Deus pela vida dela e pelo que ela carrega. E eu sei que ela tem uma palavra para o seu coração nessa tarde. Então absorva tudo em nome de Jesus. Pastora, fica na liberdade do Espírito, viu? Deixa Deus te usar. Aleluia, paz e graça, igreja, amém? Que alegria estar aqui com vocês novamente. Pode ficar à vontade, se assente no seu lugar. Essa igreja é uma igreja muito especial para mim. A pastora é alguém assim que eu tenho muito carinho, né? Deus tem permitido a gente caminhar juntas num propósito, no crescimento, né? Então assim, eu fico muito feliz de poder estar compartilhando a palavra de Deus, né? Junto com as ovelhas dessa pastora tão amada e tão especial. Como foi apresentado, meu nome é Bruna, eu sou terapeuta, sou escritora, tenho 2 filhos maravilhosos, né? E Deus me concedeu a graça de exercer o sacerdócio da cura, tanto na igreja, né, quanto também na minha profissão. Eu tenho a grata surpresa todos os dias em ver assim o quanto o Senhor tem derramado graça sobre as mentorias, sobre as terapias que o Senhor coloca as pessoas para eu atender, sobre os livros. É tanta unção, tanta graça, que a única coisa que eu posso dizer é que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor Jesus, amém? Tem pessoas aqui nessa igreja que eu tenho também um carinho tão especial. Acho que tem uma aqui que está aqui, que é a Cirlei. Cirlei é uma bênção na minha vida. Está aqui? Aqui? Não? Está aí? Deus abençoe. Irmãs, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo de número 10. Quem está na mídia aí, se o som estiver muito alto, se eu estiver falando muito alto, vai abaixando e regulando meu som aí, porque eu falo alto mesmo. Não vai esperando que eu vou falar baixo não, porque eu falo alto demais. Quase nem precisa de microfone. Marcos capítulo 10. Vocês gostam, né? Tem a Gleice também, que eu tenho um carinho enorme por você, te acompanho nas redes sociais, que Deus te abençoe muito. Marcos 10, 46, se você achou, você diz glória a Deus. Maravilha! Aqui é uma igreja afiada na palavra, o povo abre rápido. Vocês estão com sede? Quem está com sede aí? Diga para a irmã que está do seu lado, só está começando, irmã. Isso aqui é só aquecimento, tem muita coisa para acontecer aqui hoje, amém? Você crê que você vai sair daqui curada, restaurada e reposicionada? Amém? Curada, restaurada e reposicionada, porque é assim as guardiãs do reino de Deus são mulheres curadas, restauradas e reposicionadas. E para isso nós vamos aprender um pouco aqui da palavra de Deus em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que queres que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus.
estrada afora. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é poder para curar, para restaurar, para transformar, para libertar pessoas, Pai. E nós, meu Deus, clamamos que do alto, meu Pai, venha esse poder que está na tua palavra sobre nós. Que a partir do conhecimento da tua palavra, a partir do discernimento, a partir dessa consciência nova que o Senhor irá trazer aqui para nós, através da revelação da tua palavra, o Senhor possa, meu Pai, trazer uma unção nova nas nossas vidas. O Senhor possa trazer uma unção para que nós possamos, sim, meu Pai, sermos reposicionadas, ó Deus, dentro do propósito do Senhor, como guardiãs de um novo tempo, como guardiãs do seu reino, meu Pai, como guardiãs da glória do Senhor nessa terra, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãs, esse é um texto muito conhecido, que fala de um cego que conseguia ver muito mais do que quem estava ao redor. Até então, as pessoas reconheciam Jesus, como está escrito aqui, Jesus o Nazareno. Jesus de Jericó, ele saía de Jericó e muitas pessoas o conheciam como Jesus o Nazareno, mas aquele cego não via Jesus como o Nazareno, mas via Jesus como filho de Davi. Ele via Jesus como alguém que poderia fazer algo por ele. E aqui começa o nosso processo de reposicionamento. Aqui começa um grande processo de restauração nas nossas vidas. A maneira como nós nos relacionamos com Jesus vai dizer até onde nós vamos chegar com Ele. Amém? Porque as mulheres que são, guardiãs do reino de Deus, são mulheres que precisam andar com Deus. Não somente mulheres que vão fazer para Deus, mas mulheres que vão andar com Ele. E a maneira como você vai andar com Ele está diretamente relacionada com a maneira como você enxerga Jesus na sua história. Enxergar Jesus como um nazareno é enxergar Jesus como uma pessoa comum. Quem que era o nazareno? Era o filho de José, era o filho de Maria, era uma pessoa comum. Mas Jesus, o filho de Davi, não. Jesus, o filho de Davi, era de uma linhagem, mostrava uma linhagem real, que poderia fazer algo pelas pessoas. E assim é que esse cego, no meio de uma multidão que se relacionava com Jesus como nazareno, esse cego, ele via Jesus para lá do Nazareno, ele via Jesus como filho de Davi. E é por isso que ele chegou num lugar mais próximo, por isso que ele conseguiu se aproximar da realeza, por isso que ele conseguiu se aproximar de um lugar no reino. Por quê? Porque ele enxergava Jesus de uma maneira diferente. Então é muito importante, antes de você se posicionar em qualquer coisa, você avaliar qual que é o nível da sua relação com Deus. Se você se relaciona só com o Nazareno, Jesus, que está ali, mas que não vai fazer nada, mas ou Jesus que pode fazer hoje, aqui e agora. Hoje, aqui e agora. Talvez você saiu da sua casa e eu vou ali encontrar o Jesus de todo dia, o Jesus Nazareno, aquele que eu vejo todo culto, eu encontro com ele em toda célula, eu vejo ele nas pregações, mas que não pode fazer nada por mim. Mas talvez tem outro grupo de mulheres que está aqui, eu creio que a maioria que saiu de casa e falou: eu vou me encontrar com Jesus, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Você não veio para um culto comum, você veio para um culto real, você veio para um culto onde milagres podem acontecer, onde curas podem fluir. Basta você se relacionar com Jesus, que é muito mais do que o de Nazaré. É um Jesus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E naquele momento, aquele cego, e é muito importante a gente entender que aquele homem não era cego de nascença, ele ficou cego por algum motivo, e a cegueira o levou à mendicância. Ele começou a mendigar, por quê? Porque ele não tinha como trabalhar, ele era cego. E ali, naquela situação, é muito importante a gente ver os detalhes da palavra de Deus, que as pessoas, quando veem outras que às vezes não estão conseguindo fluir muito, não estão conseguindo trabalhar muito, não estão conseguindo, fazer muitas coisas, a gente tende a olhar, para a fragilidade da pessoa, e nessa fragilidade, a gente acaba olhando para a fragilidade do outro, a gente acaba silenciando o outro. E eu quero te falar uma coisa aqui, para de olhar para a sua irmã a partir da fragilidade dela.
Peça a Deus para olhar as pessoas a partir daquilo que elas carregam, e não a partir daquilo que elas estão experienciando, e não a partir das suas dificuldades. Porque muitas vezes a gente deixa de experimentar a unção que o outro carrega, porque você só vê o outro por fora. A Bíblia diz que as pessoas mandavam aquele homem calar a boca, mandavam aquele homem ficar em silêncio. Aquele homem estava incomodando. Por que as pessoas mandavam ele se silenciar? Porque viam ele a partir do fora, a partir da aparência. Ele era um cego, talvez alguém desprezível, alguém que não tinha um asseio, não sei. Mas, o nosso Jesus, filho de Davi, vê totalmente diferente. E o interessante é que as mesmas pessoas que mandaram aquele homem calar, depois que Jesus falou, foram as mesmas pessoas que chegaram até aquele homem e trouxeram ele até Jesus. É uma palavra de Deus que tudo muda, gente. Uma palavra de Deus sobre as nossas vidas é tudo que nós precisamos. Naquele momento, antes de Jesus chamar, antes de Jesus falar, estava todo mundo mandando ele calar a boca. Depois que Jesus chamou, as mesmas pessoas que silenciaram ele foram as que deram voz para ele. E é assim nas nossas vidas, quando Deus começa a derramar unção, a graça, o poder dele nas nossas vidas, as pessoas que querem nos silenciar, elas é que vão nos chamar para estar em lugares altos, em lugares do reino, em lugares de posicionamentos reais. Pensa, fala com a pessoa que está do seu lado, você só precisa de uma palavra de Deus. Para de mendigar, para de mendigar, para de mendigar. Você precisa de uma palavra. Aquilo que você precisa não está no povo, está em Deus. Aquilo que você precisa não está na terra, está nos céus. Aleluia. E aí Jesus, ele manda chamar o homem. E parece estranho, porque assim, quando existe alguém deficiente, o que nós queremos oferecer para essa pessoa? Acessibilidade, não é? Uma pessoa que tem uma dificuldade, às vezes, de andar. Uma pessoa que tem uma dificuldade de enxergar. As pessoas que têm dificuldade, a nossa tendência é oferecer para elas acessibilidade. Então, o que era mais fácil? Jesus ir até o cego. Mas Jesus não oferece acessibilidade para aquele homem. Jesus fala com o homem para ele ir. Aí a gente pensa assim, mas que grosseria de Jesus, custava o bendito do Jesus sair do lugar que ele estava e ir até o cara, ir até o cego. A gente precisa entender que tudo que Jesus faz, gente, é para nos ensinar algo. Aquele homem, ele estava na beira do caminho, mendigando. E Jesus, quando chama aquele homem para vir, o que Jesus está mostrando para aquele homem? Sai da beira do caminho. Você não foi feito para ficar na beira do caminho. Eu não te fiz para esse lugar da sobra. O que Jesus estava falando com aquele homem? Dando para ele, devolvendo para ele o quê? Autonomia. Eu sei que mesmo com a sua dificuldade, você pode mais. Eu sei, mesmo com a sua debilidade, você pode mais. No momento que Jesus chama aquele homem, ele está devolvendo dignidade. Jesus está convidando aquele homem para além da beira do caminho, para além da sua condição, sabe? A sua condição é beira do caminho, mas a sua identidade é muito mais. Sua condição hoje é de pedinte, mas o que tem dentro de você é maior do que aquilo que você está passando. Quando Jesus chamou ele para vir, o que Jesus estava mostrando? Eu não te trato como coitado. Todo mundo te vê na beira do caminho, mas eu te vejo como homem. Eu te vejo como meu filho. Eu te vejo como alguém de valor. Eu te vejo como alguém de postura, alguém importante. Eu não te trato como mendigo. Eu não vou até você como mendigo. Eu te chamo para vir até mim como meu filho. Você não é mendigo, você não é coitado. Quando Jesus te fala com ele para se posicionar na beira do caminho, é isso que Jesus queria mostrar, que você não é um mendigo, você é um homem. Eu não vou te tratar a partir da sua deficiência, oferecendo acessibilidade para você. Eu vou te tratar a partir da sua essência. Deus não te trata a partir da sua deficiência. Deus te trata a partir da sua essência. Para de ficar mendigando, achando que você é um verme, uma pessoa qualquer.
aqui, gente, eu sei que vai ter muitas palavras sobre isso. Guardiãs do reino de Deus são mulheres que sabem quem são. Não adianta a gente vestir uma roupa, tá aqui imposturada, se por dentro você está se sentindo a pessoa mais inferior do mundo. O que adianta você ser como Bartimeu, está com a sua capa, está toda paramentada, se por dentro você está à beira do caminho, sai desse lugar. Nós estamos num lugar profético, e aqui você pode renovar a sua aliança com Deus. Estamos aqui com mulheres que estão com roupa, está com coturno, está paramentada, que bom. Mas tira essa capa, às vezes, e começa a olhar para dentro de você. Será que o que eu estou vestindo condiz com aquilo que eu estou crendo? E se você não está crendo em quem você é, você está recebendo uma palavra que pode te libertar hoje. Quantas vezes nós nos posicionamos por fora, mas não estamos com um entendimento apurado por dentro. E Jesus não foi aquele homem, não tratou ele como um mendigo, como alguém da beira do caminho. Jesus tratou ele como alguém digno. Quando Jesus nos chama para sair da beira do caminho, é porque Ele quer mostrar que nós temos dignidade. Quando Deus, permite que o seu líder, te confronte, não te trate como coitado, é porque Deus quer te devolver da dignidade. Às vezes você está assim, não, tem que ter paciência comigo, tem que ter dó de mim. Ninguém tem que ter dó de ninguém. Você não é digna de dó. Você já tem um amor que excede todo entendimento, e nesse amor você pode se estabelecer. Pensa que antes de Jesus curar aquele homem por fora, Jesus queria curar ele por dentro. Então, antes de Deus te estabelecer por fora, Ele vai te estabelecer por dentro. Ele vai devolver para você dignidade. Fala para a irmã que está do seu lado, sai da beira do caminho, você não é coitada. Você é capaz. Jesus falou, sai da beira do caminho, eu não vou te curar como um mendigo na beira do caminho. Mantenha a sua postura, vem aqui de pé, vem falar comigo. Segunda coisa que Jesus fez, perguntou para o homem o que queria. Gente, uma vez eu escutei uma frase que diz assim, olha, para andar com Deus a gente tem que ter senso de humor. Estava na cara daquele homem que ele queria ser curado. É ou não é? Estava na cara o que queria, lógico, ser curado. Mas Jesus perguntou para aquele homem o que ele queria. E aí eu me perguntei, por que Jesus perguntou? Qual que é o motivo de perguntar o que ele queria? Qual que é a necessidade disso? Por quê? Gente, mendigos, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, elas não têm direito de escolha. Elas vivem com a sobra. Se você está num posto de conveniência, está comendo uma coxinha, uma lanchonete, aparece uma pessoa pedindo alguma coisa, ela vai comer do que você está comendo. Se você estiver comendo coxinha, ela vai comer coxinha, você dá um pedaço de coxinha para ela, ela vai desfrutar daquilo que você escolhe para ela, e não daquilo que ela escolhe. Quem pegou a chave aí? Pega o código, olha o código. Naquele momento que Jesus se reporta aquele homem, dando ele o direito de escolha, ele está devolvendo autonomia para aquele homem. Até agora você convivia com o resto, com a sobra, com o que as outras pessoas escolhiam para você, mas agora eu te dou o direito de escolher de novo. Agora você vai escolher. Antes você era um escolhido, a pessoa escolhia se ia te ajudar ou não. A pessoa escolhia o que você iria comer ou não. As pessoas escolhiam quando que você iria comer ou não. Se você ia se locomover ou não. Dependia de uma pessoa para te locomover. Tudo na sua vida, depois que você se tornou mendigo, dependia da vontade do outro, dependia da escolha do outro. Agora eu estou te devolvendo o direito de escolha. Estou te devolvendo a autonomia. Essa é uma das passagens que mais fala sobre cura da identidade, gente. Jesus curou a cegueira, mas curou dignidade, curou autonomia, curou o cara por dentro. Ele foi tratado como gente,
ele foi tratado como alguém de importância. Quantos estão entendendo o que Deus quer fazer com você aqui hoje? Esse negócio, eu não sei, é o que tiver para mim, o que tiver de ser será, não sei o quê. Deus está nos arrancando de lugares de dependência emocional do outro. Você depender do que o outro vai escolher, do que o outro vai fazer, do humor do outro, da vontade do outro, entende? Do amor do outro, daquilo que o outro pode dar. E o que mais nós como mulheres precisamos hoje é disso, irmãs. Na nossa jornada emocional, essas duas coisas precisam ser recuperadas: a dignidade e a autonomia. E isso tudo tem a ver com valores do reino, como mulheres do reino, como pessoas que vão ser chamadas e argimentadas para algo importante nessa terra. Se você, que tem aí o sangue real, se comportar como Mefibosete ali, né, junto a Davi, como um cão morto, você vai ter pouca fluência nessa terra. Você só vai ter fluência e influência se você recuperar a sua dignidade, a sua autonomia. Muitas mulheres perderam a sua autonomia, perderam a sua identidade, não sabem o que escolher, não sabem o que quer, estão apáticas. Por quê? Porque estão à beira do caminho. E aí você me pergunta assim, para recuperar essa autonomia, o que eu preciso fazer? Quem quer recuperar autonomia, dignidade, identidade, essência? Quem quer? Responda o Espírito Santo, ele está trabalhando aqui nesse lugar. Você está debaixo de oração, de intercessão, você está debaixo do amor de Deus aqui. Aqui é o lugar onde muitas coisas vão acontecer hoje. Você veio para um lugar que você estava achando assim, não, Deus vai me ensinar a servir. Mas antes de Deus te ensinar a servir o reino, Ele vai te ensinar a ser do reino, a ter a essência do reino. E é por isso que a gente precisa sim falar de dignidade, de autonomia. Precisa de falar de quem nós somos, da importância que nós temos, da maneira como Deus nos trata. Porque se você descobre a maneira como Deus te trata, você não vai permitir ser tratado de outra forma a não ser nesse nível. Quem não se ama direito, aceita ser tratada de qualquer jeito. E como que a gente vai aprender a nos amar, a entender esses valores quando a gente anda com Jesus? A partir do filho de Davi, não do Nazareno só. Não que ele não seja o Nazareno, mas eu o reconheço como alguém que pode mudar a minha vida. E quando nós vamos falar de pertencimento, quando nós vamos falar dessa recuperação, de onde nós perdemos isso, eu não posso deixar de tratar algumas questões mais relacionadas às nossas raízes. Quando nós vamos falar da nossa identidade, quando nós vamos falar da nossa essência, quando nós vamos falar da nossa personalidade, nós precisamos entender aonde isso foi construído. Porque se hoje você se vê como uma mulher que não tem autonomia, não se vê nesse nível de dignidade, existe algo que precisa ser restaurado em você. Só que não vai ser esse algo a ser restaurado, não pode ser a partir de um sintoma, de coisas que você sente e tudo. Tem que ser a partir das suas raízes mais profundas. Tem que ser a partir de onde começou a doer. Quem é meu paciente aqui, minha paciente aqui, sabe que eu gosto de trabalhar a raiz das coisas. Eu não trabalho superficialmente, eu preciso aprender, eu preciso entender, investigar. Por que a pessoa está com depressão? Não é tratar a depressão, mas é tratar o motivo que levou ela àquela situação. Não é tratar a dependência emocional, é tratar o motivo que a fez dependente emocional. Então tudo tem uma causa. E nós precisamos avaliar as causas que nos tornaram doentes, vulneráveis e na beira do caminho. E na maior parte das vezes, essa causa que nos tornou doente, fraca, na beira do caminho, tem a ver com as nossas raízes. E essas raízes têm a ver com os primeiros relacionamentos da nossa vida. E os primeiros relacionamentos da nossa vida estão dentro de casa, que são os nossos pais. O pai e a mãe representam uma grande parte da nossa construção emocional. Então, se você hoje
é insegura, tem dependência emocional, tendência à depressão, tendência a pânico, a ansiedade, a insegurança e tantos problemas emocionais que fazem você ficar à beira do caminho na sua vida. E dependendo do que o outro vai te direcionar e vai falar para você se sentir melhor e vai te afirmar para você se sentir alguém, você precisa revisar as suas raízes. Porque é nas raízes que vão estar as suas respostas, do porquê que você se comporta dessa forma. Tem pessoas que fazem terapia há anos, trata só o comportamento. E eu quero te dar uma orientação, trata a raiz. E aí, essa raiz, quando eu falo do pertencimento. A maneira como os filhos, a criança se sentiu pertencente aos pais, determina a forma como ela se comporta hoje no mundo, como ela se sente importante ou não, como a essência dela está relacionada a isso. Porque quando a criança nasce, ela não acha que ela é um ser desassociado da mãe. Ela acha que ela é a mãe. É um vínculo ali meio que misturado. E aí, vai passando o tempo, quando a mãe vai atendendo as necessidades da criança, porque a criança ela não sabe dizer quais são as necessidades dela, ela simplesmente chora. E a mãe, começa a identificar a partir do choro da criança, se aquele choro é um choro de sono, de fome, de cansaço, de está sujo. Então, quando a criança vai percebendo isso, instintivamente, ela começa a entender que aquela mulher é que vai garantir a sobrevivência dela. Então, por uma necessidade de sobreviver, aquela criança, ela persegue o olhar da mãe. Ela precisa daquela mãe. E naquele desenvolvimento de relacionamento, a criança começa a desenvolver a sua identidade. Com o quê? Com segurança e com pertencimento. Eu choro, ela vem aqui, ela me ajuda. E aquela construção daquele vínculo vai fazendo com que aquela criança se sinta alguém. Eu estou resumindo aqui, gente, 4 anos de faculdade, assim, só para vocês entenderem um caminho que precisa seguir para poder começar esse processo de sair da beira do caminho, que é o que precisamos fazer para sermos guardiãs do reino, para sermos mulheres que realmente vão ter relevância nessa terra. E aí, só que assim, muitas vezes as mulheres, elas têm muitos problemas. Às vezes a mulher é casada com um homem que bate nela, às vezes a mulher tem muitos filhos, às vezes a mulher tem muitos, tem problemas emocionais. Essa mãe não é só a mãe daquela criança, não foi só a sua mãe, ela foi uma mulher com muitos desafios. E aí ela não tem esse tipo só para ficar com a criança, só com aquele tipo ali, só com a criança. E aí aquela criança começa a ficar insegura e pensa assim, o que eu tenho que fazer para ter o olhar dessa mulher para mim? Ela precisa olhar para mim. E nesse momento, tudo isso, gente, é sensorial, é instintivo. Criança não raciocina, é tudo no instinto. É nesse momento aqui que aí começa a nascer a identidade de sobrevivência. O que é a identidade de sobrevivência? É quando a criança pensa assim, o que eu preciso ser para ser aceita? O que eu preciso ser para ser amada? O que eu preciso ser para pertencer? Ou seja, o pertencimento tem a ver com vínculo, certo? Todo mundo me acompanhando? Pertencimento tem a ver com vínculo. Esse primeiro vínculo é com a mãe, porque a mãe é que atende as necessidades primordiais da criança. E nessa relação segura é que a criança tem espaço para desenvolver a sua essência e a sua personalidade. Só que, como todas as famílias, tem problemas, tem dificuldades. Muitas vezes não dá para poder ajudar os filhos a desenvolver a sua essência na íntegra, por causa de uma série de situações em casa. E aí a gente cai no modo sobrevivência. Eu não tenho espaço seguro para desenvolver minha essência. Então, eu não estou conseguindo chamar a atenção da minha mãe, que é assim que a criança pensa. Não entende que ela tem um problema, ela acha que ela que é o problema da mãe. E aí ela começa a desenvolver a identidade de quê? Dessa necessidade de dependência, necessidade de quê? De pertencimento. Essa identidade de essência. E qual que é a outra identidade que eu falei? Sobrevivência. E aí a gente quer o quê? A gente quer sobreviver para poder ser. E é nesse ponto que nós perdemos todo o fio de desenvolvimento emocional que nos faz ficar na beira do caminho. E aí você está olhando assim para mim, começou muito bem, todo mundo animado, e agora está todo mundo assim, gente, agora eu tenho um problema. Você saiu da sua casa para entender que você tem um problema, mas é um problema que o filho de Davi está aqui para solucionar.
Você pode continuar animada, você pode, sabe, continuar assim, feliz, porque Deus, Ele vai fazer. O filho de Davi, Ele só está tirando sua capa só está te tirando da beira do caminho, só está mandando você reconhecer que você não nasceu para estar nesse lugar. Ele só está te perguntando o que você quer, Ele está trazendo devoluções aqui hoje. E aí, nessa elaboração do modo sobrevivência, é que a maior parte de nós desenvolvemos a nossa personalidade. A maior parte das pessoas desenvolveu a personalidade da beira do caminho, a personalidade da sobrevivência. E agora, eu quero que vocês acompanhem aqui no telão, que eu trouxe algumas coisas, porque eu sei que tem muita gente que é auditiva. Eu sou terapeuta, né, gente? Tem muita gente que é visual. Então, tem gente que aprende escutando, tem gente que aprende vendo. Então, eu trouxe algumas coisas aqui para vocês. Quem está na mídia, pode soltar a primeira imagem para mim. Aí eu queria que soltasse aos poucos. Na hora que eu pedi para soltar a imagem, aí, isso. Eu queria falar sobre, eu já estou terminando, tá? Que eu tenho 1 hora só, então isso aqui vai ser bem breve. Eu trouxe aqui 8 personalidades mais comuns, que são as personalidades de sobrevivência. Nós temos aqui o perfeccionista. Não, continua naquela tela, por favor. Perfeccionista. Nós temos a ajudadora, nós temos a observadora, nós temos a otimista, nós temos a autêntica, nós temos a realizadora, nós temos a poderosa e nós temos a pacificadora. Eu tentei resumir ao máximo aqui para poder te ajudar. Pode passar para o outro, por favor. Eu quero falar sobre as principais feridas de cada uma dessas personalidades. Tem gente perfeccionista aqui? Nossa, pastora do céu! Vamos falar qual que é a ferida da mulher do modo sobrevivência perfeccionista? É uma pessoa que se sentia insignificante, incapaz, sentia necessidade de provar seu valor para sentir amada pelos pais. O maior medo na fase adulta é de quê? É de ser considerada incompetente, imperfeita, falha, vive se criticando, coloca defeito em tudo que faz e tem muita dificuldade com a vulnerabilidade. Como que nasceu a perfeccionista, à beira do caminho perfeccionista? Essa pessoa perfeccionista provavelmente cresceu num ambiente de muita crítica. Era muito criticada, e aí ela entendeu assim, o que eu preciso ser para ter o olhar dos meus pais aqui nesse ambiente de crítica? Eu preciso ser perfeita. E aqui, essa perfeição te coloca o quê? Essa necessidade, esse exagero de perfeição, acaba com o seu emocional, te coloca na beira do caminho. Porque você vive para ser melhor, sempre melhor, e nunca tem fim isso. A régua do perfeccionista é enorme. Ele sempre está frustrado com ele mesmo, ele sempre está cansado. Ele muitas vezes fica procrastinando, porque pensa assim, não vou dar conta de fazer isso aqui não. Eu não vou dar conta de fazer isso aqui não. Vamos lá para o outro. Outra personalidade da beira do caminho, que nós vamos trabalhar aqui. A ajudadora. A ajudadora, qual que é a ferida da ajudadora? Ela cresceu num ambiente de conflitos conjugais, vícios ou doença. Quando criança percebia muitos conflitos entre seus pais, entendeu que se não desse trabalho e ajudasse os adultos ao seu redor, seria percebida e amada. Sabe aquela mulher, aquela filha que cresceu no monte de um monte de irmão e teve que ajudar a mãe a cuidar dos irmãos? Teve que ser uma adulta, se comportar como uma adulta sendo criança. A ajudadora aqui, olha a dor da ajudadora. Ela não conseguiu perceber sua identidade de essência. Ela está na sobrevivência de quê? Se eu não ajudar, se eu não fizer, eu não vou ser ninguém. Para eu ser percebida, eu tenho que estar fazendo. E ela deixa de fazer para ela, para fazer para o outro. Ela deixa as coisas dela para cuidar das coisas do outro. Ela deixa muitas vezes os filhos dela para cuidar dos filhos dos outros. Ela deixa a casa dela, que é turbilhão, para ir lá fazer uma visita. Ela sempre está no final da fila. Essa daqui é a ajudadora. Quem se identifica aí? Ai, meu Deus, pastora. Então, nesse ambiente de vício, de conflito conjugal, de doença, um ambiente assim, de muitos problemas, essa identidade de sobrevivência cresceu, que a pessoa entendeu assim, eu preciso ajudar para ser alguém. Para eu sobreviver aqui, para eu ser amada, eu preciso estar sempre ajudando. Número 3, qual que é a próxima?
Vamos para a próxima. O observador. Tem gente que só observa. Não, tem gente que se apresenta para a gente assim, não, porque eu sou muito observadora. Eu só observo. Né? São pessoas que não gostam de se relacionar, sempre fica no seu cantinho, né? Não quer aparecer muito, só está observando tudo. Olha só, quando criança se sentia um filho invisível, com pouca oportunidade de se expressar seus sentimentos e desenvolveu a observação como forma de analisar caminhos para se proteger. Criança invisível, filho invisível. Os pais não têm tempo para nada, sempre ocupado. Não tem tempo, não, você não pode, aqui não posso. Aí virou o quê? A criança invisível hoje é o observador. Ele não interage, não quer participar da célula, não quer participar de ministério nenhum, fica ali só observando, não sabe, não tem vontade de fazer nada, só quer estar ali no meio, mas não está envolvendo. Por quê? São pessoas que se consideram invisíveis. Então, para se proteger da invisibilidade, eu vou ficar o quê? Só observando. Antes de alguém fazer alguma coisa, tem tanto medo de não ser amada, de não ser vista, que ela se coloca como invisível, como forma de se proteger e fica só observando. Crescer um ambiente de pouca oportunidade de convivência e vínculo. Tem observador aqui? Ai, tem observador aqui, gente? Ai, meu Deus. Próximo. Eu já estou na metade aqui. O otimista, quando criança se sentia incapaz diante das dificuldades e sofrimento da família, como defesa desenvolveu a negação da dor, como forma de se proteger, e por isso desenvolveu o otimismo para facilitar a negação. Pessoas que crescem em um ambiente de escassez e sofrimento, geralmente desenvolvem essa questão. Tem gente que está acontecendo aquela desgraça na vida dela, ela está rindo. Não, é porque meu marido bebe um pouco, assim, meu filho saiu de casa mexendo com droga. Tudo que ela fala, ela ri. Aí você pensa, que graça que tem isso, gente? Nenhuma. Mas por quê? Entendeu que se suavizasse dentro de casa ali, se suavizasse a coisa com brincadeira, ela conseguiria o quê? Ser amada. Entende, gente? Você vai ver que os maiores humoristas, eles estão no Nordeste, por causa da escassez. Quanto mais escasso o ambiente, mais o que a pessoa vai tentar desenvolver uma defesa para sobreviver. Então, a maior parte desses humoristas, o quê? Faz da desgraça humor. Para o quê? Para pertencer. Para poder o quê? Sobreviver. Então, tem gente que não consegue levar a sério os problemas. Tem muitos homens assim. Você pergunta para a mulher, o casal está com problema na igreja. Você pergunta para a mulher, está com problema? Estou. Para o homem, não, está tudo bem. Está tudo ótimo. Nada, isso é exagero. Que é isso? Entendeu? Como forma de diminuir tensão, faz graça. Quinto. Vamos lá. Cadê o quinto? Quinta personalidade. O autêntico. Quando criança se sentia abandonado, se vendo inferior e sem graça. Para se defender da dor de não ser especial, percebeu que se for diferente, original, conseguiria chamar a atenção dos pais para ser amado por eles. O autêntico está aqui no abandono. Uma criança abandonada. Ela cria a autenticidade como forma de ser o quê? Vista. Você vai ver assim, tem gente, né, que veste umas roupas, né, gente? Que sai de casa, está parecendo que é carnaval, assim, a pessoa gosta daquele neon, gosta daquela coisa assim chamativa, sabe, daquelas roupas assim bem criativas, aquelas onças misturadas com rosa, misturado com neon, misturado com não sei o quê, entendeu? Aquela coisa assim autêntica. O autêntico se sentiu extremamente abandonado. Ele precisava pertencer, ele precisava ser visto. E a forma como ele é visto, o quê? Sendo diferente. Porque eu falo mesmo. Tem gente que chega na igreja, você sabe que chegou. É ou não é? Tem gente que chega na cela pelo perfume, você sabe que chegou. No perfume. Vocês estão que rir aí, né, gente? Fala, Deus. Isso tudo é uma forma amorosa de Deus te tirar da beira do caminho, te fazendo o quê? Interagir com a mensagem de maneira suave. Esse aí é o autêntico, ele quer ser o diferente. Todo mundo está indo para a esquerda, ele quer ir para a direita. Todo mundo está numa reunião, todo mundo está concordando a respeito de um aspecto. Ele é totalmente o oposto, ele quer ser o diferente, para ser o quê? Amado e percebido. Sexta personalidade, estão caminhando para o fim. Vamos lá.
O realizador, quando criança se sentia rejeitado pelos pais e como defesa desenvolveu performance de estar sempre em movimento, ativo, fazendo algo como forma de não ser esquecido e encontrar o pertencimento. Pensa, gente, tem gente que não para. Está no ministério na igreja, quer estar em 2, 3, 4, quer liderar 5 células, quer estar no ministério de louvor, na intercessão, quando vê está naquela tanta escala, uma escala choca com a outra, não sabe aonde que vai servir, trabalha fora, ajuda na faxina da vizinha, é pau para toda obra, toda hora está fazendo alguma coisa. É o realizador. Ele entendeu que ele só vai ser aceito se estiver fazendo alguma coisa, servindo. Entendeu? O pastor espirrou aqui na frente, tem 15 aqui, toma aqui o lenço. Não que a gente não goste disso, não precise, que não é bom. Mas tem gente que só vê o seu valor se estiver fazendo. Tira o ministério dessa pessoa, tira o microfone dela, tira a liderança dela, tira as coisas que ela tem para fazer na igreja. Ela deprime, porque ela não consegue ver valor se ela não estiver trabalhando, se ela não estiver fazendo. Eu não estou falando que você não tem que fazer, eu estou falando que você tem que equilibrar. Amém? 7º, poderoso. Quando criança se sentia insignificante, frágil, vulnerável, percebeu na sua infância roubada ao ter que ser um adulto antes da hora para ajudar os adultos ao seu redor. Então ele cresceu num ambiente de injustiça, sem voz, sem vez, sem espaço. Então o medo da fase adulta, né, é de ser ferido e controlado. Tem gente que não gosta de ser liderada, tem gente que só quer ser líder, entendeu? Não, se eu não estiver na liderança eu não vou participar, eu tenho que pelo menos ser o vice, eu tenho que controlar. Essas pessoas que não aceitam liderança, não aceitam ser confrontadas, não aceitam serem orientadas, elas que têm que ser a líder. Ah, o que o poderoso aqui cresceu num ambiente de injustiça, e agora quer recuperar a justiça o quê? Não, agora é eu que mando. Pastor, tem gente que sai de uma igreja para outra dando carteirada, né? Não, porque tem 10 anos que eu fui líder disso, 15 anos que eu fui líder daquilo, tipo assim, me coloca na liderança, porque eu estou aqui, né? Estou aqui. Entende, gente? E o último, número 8, pacificador. Esse é o que mais tem na igreja. Glória a Deus. Quando criança se sentia sem importância, invisível, para ser notado, percebeu que se fosse uma criança solução, mediadora de conflitos, sábia e compreensiva, que sempre renuncia pelo bem comum, seria aceita e amada pelos pais. Este perfil é muito comum em filhos do meio. Quantas mulheres são filhas do meio aqui? Tem bastante gente. Filho do meio é assim. Ele entendeu o que? Muitas vezes, que o pai gosta mais do irmão mais velho que a mãe da irmã mais nova. Eu estou no meio do caminho. Então eu tenho que sempre abrir mão das coisas para poder pacificar os polos. E aí essa criança que entendeu que o quê? Que eu preciso sempre abrir mão para o outro. É aquela que na hora da briga é aquela que vai solucionar os conflitos de todo mundo, que vai ajudar todo mundo. Entende? É aquela que vai solucionar os problemas de todo mundo. E aí ela vai o quê? Se negando. Porque muitas vezes para solucionar, para dar para o outro, ela tem que tirar dela. Para resolver para o outro, ela tem que... Vai ficar feio para ela, vai apertar para ela. Tem muita gente que é assim. Que se atrapalha na vida, se desorganiza para organizar a vida do outro. Aí o outro está bonitinho, você está todo... Entendeu? Tem coisa que você não... a pessoa te pede e você... não fala não. Por quê? Porque você tem que ajudar, fulano está precisando. Aí você desorganiza a sua casa, agenda com seus filhos, você aceita compromisso que você não podia aceitar. Entendeu? Você dá coisas que você não podia dar. Você vai resolver coisas que você não podia resolver. Por quê? Porque você entendeu que você vai ser aceito somente assim. Então, gente, pode passar para o outro, por favor. E nós já estamos caminhando para o fim. Nós precisamos acessar a cura. Todo mundo aqui se identificou com alguma coisa, com alguma situação que te fez desenvolver uma personalidade de sobrevivência, uma personalidade beira do caminho. Todas nós temos alguma coisa, porque Adão caiu no jardim, a humanidade caiu toda atrás. Nós estamos convivendo, né, com esse desajuste do pecado, mas em Cristo, o Filho de Davi, nós podemos ser reposicionadas. Não é porque começou
ruim que pode terminar ruim, pode terminar diferente. Não é porque aquele homem ficou cego de uma hora para outra lá, que ele tinha que ficar cego a vida toda. Ele teve a oportunidade de mudança. E nessa primeira ministração, começando aqui, esse tempo que vocês vão passar, é sobre esse reposicionamento que Deus quer te ministrar. Esse reposicionamento emocional, esse reposicionamento espiritual, esse reposicionamento da sua dignidade, da sua autonomia. Por quê? Porque Deus quer realmente te levantar e fazer coisas grandes na sua vida, mas você vai precisar chegar nesse filho de Davi e deixar ele fazer a obra completa em você. Tirar sua capa, tirar tudo para você segui-lo com fluidez. Então, para a gente acessar a nossa cura, nós precisamos primeiro aceitar os pais possíveis. Nenhum pai é perfeito, todo pai e mãe é possível. Amém? Todo pai e mãe é possível. O que eu falei aqui sobre as histórias familiares, de uma maneira bem resumida, não é para criticar a sua família. Toda família tem o seu problema. É justamente o contrário, é para te fazer entender que não existe família perfeita, existe família possível. Então a primeira coisa é você se conectar de novo com as suas raízes, sem esse lugar de idealização. Naquele momento você precisou sobreviver, mas você já é adulta, você não precisa sobreviver mais, agora você precisa transbordar. Não tem que sobreviver mais. Naquela época, você desenvolveu isso, mas agora você pode ser diferente. E não vai ser diferente porque, eu vou ser a filhinha da mamãe e do papai agora. Não, agora você entendeu que você é filha do Deus vivo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, com propósito, com identidade, com destino, pronta para um tempo como esse. Então agora é isso, assumir a responsabilidade sobre a sua felicidade. Minha felicidade não está na mão da multidão, não está na mão dos meus pais, não está na mão do meu marido, não está na mão dos meus filhos. A minha felicidade, a minha essência, a minha identidade depende de mim mesma. Uma pessoa autônoma é uma pessoa que se responsabiliza sobre a sua história, sobre o seu caminho. Naquele momento que as pessoas chamaram aquele cego, ele podia falar assim: não, fala com Jesus para fazer um desconto aí para mim, para ele vir aqui, olha meu estado. Ele não se comportou como coitado, me chamou, eu vou, eu assumo a responsabilidade, eu pago o boleto, eu sou adulto. Aleluia, tem uma que entendeu aqui, aleluia. É isso, eu me responsabilizo pelo meu caminho, por mais difícil que seja andar sobre ele. Por mais que eu ainda dependa de acessibilidade e fique cambaleando e vou arrastando, eu vou. Você pode ir arrastando, você pode ir com dificuldade, você pode ir com dor, você pode ir gritando, você pode ir chorando, mas vai! 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 Aplauda o Deus vivo, o Filho de Davi. Não interessa como que você vai, não interessa como que você vai sair da beira desse caminho, o que interessa é que você se posicione. Eu vou me posicionar, eu vou aprumar meu corpo. Mas eu vou cambaleando, eu estou chorando, não interessa. Mas o que o povo vai pensar de mim, não interessa. Mas as pessoas vão rir de mim, eu caminho tropeçando, eu caminho chorando, eu ainda não estou pronta, não interessa. O Pai está nos chamando, sai da beira do caminho. Você está na sobrevivência até hoje, mas eu não te chamei para ficar na sobrevivência. Você está na sobrevivência, você está mendigando, você está aí querendo ser alguém para merecer amor, e eu já te amo. Eu já te amo. É se responsabilizar sobre a sua história, é entender que você é uma vitoriosa e não vítima da sua história. O que te aconteceu, o que fizeram com você, o que você perdeu, o que você não teve, te ajudou a ser construída na mulher que você é hoje. Faça algo bom com isso. Aplauda o Deus vivo. Você não é coitada, você não é vítima, você não é qualquer pessoa. Você serve a um Deus real, o Rei dos Reis. Para de ficar como um vermezinho na beira,
querendo amor, aceitação e sofrendo por isso. Aprenda a se posicionar, aprenda a se responsabilizar. Fica de pé no seu lugar. Oh, rebaixaramandarabalabasou. Queria chamar a equipe de louvor para vir aqui. E eu quero fazer uma oração junto com você. Essa oração ela é para abrir a porta para tudo aquilo que Deus vai fazer. Pode deixar nessa tela aqui para mim, tá? Essa oração é para abrir a porta, para você sair da beira do caminho, para nas próximas ministrações Deus começar a te mostrar o seu destino. Agora Ele está mostrando a sua identidade. Agora Ele está mostrando quem é você para Ele. Agora Ele está te devolvendo autonomia. Agora Ele está te devolvendo dignidade. Agora Ele está te devolvendo foco. Está te devolvendo força. Está te devolvendo para você. Aqui é de volta para casa. Exaramanai. Aqui é de volta para casa. Porque depois de casa tem um reino para você, mulher. Primeiro você entra no palácio, para depois ser enviada pelo Rei dos Reis. Aqui é de volta para mim, de volta para casa, de volta para minha essência, de volta para, para quem eu sou. E que você agora levantasse as suas mãos, fechasse os seus olhos. Agora só está você e o filho de Davi aqui. Esquece da mulher que está do seu lado. Esquece. Agora você vai começar, se você fala em línguas, começa a falar em línguas. Se você é batizada no Espírito Santo, começa a dar lugar para o Senhor. Se você tem sede, começa a falar: Deus, eu quero é mais. Não acaba com isso aqui agora não, porque eu vou beber tudo aqui para mim. Eu quero tudo. Levanta as suas mãos e começa a responder ao Espírito Santo de Deus. 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 Começa a responder a Ele. Fala: eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para a essência. Eu quero voltar para mim. Eu vou sair daqui diferente, como uma mulher cheia de Deus, cheia de fé, cheia de ousadia. Hoje eu vou deixar nesse altar as minhas inseguranças, os meus medos, as minhas dores, complexo de inferioridade. Eu vou deixar aqui nesse altar esse receio de não ser amada, esse medo de ser abandonada. Eu vou deixar nesse altar. Começa a falar em línguas. Começa a manifestar aquilo que o Pai já está colocando aí dentro. Se der vontade de chorar, chora. Se der vontade de ajoelhar, ajoelha. Agora é o momento de volta para casa. De volta para casa. De volta para casa. De volta para casa. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmurece
de mim. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Começa a dizer assim: Jesus, Jesus. Começa a clamar. Eu sinto algo tão poderoso aqui. Jesus está aqui nesse lugar. E se você clamar, Ele vai te escutar. Ele vai te escutar aqui hoje. Eu sinto uma misericórdia tão grande aqui nesse lugar. Se você acreditar aqui hoje, você vai ser curada. Curada das enfermidades emocionais, desse jeito de se ver que muitas vezes te adoece. Nós estamos debaixo. Nós estamos debaixo de muita misericórdia aqui. E eu quero que você clame: Jesus, Jesus. Só fala isso: Jesus, 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 Jesus. Meu Jesus, 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 meu Jesus, chame, invoque, invoque, invoque Ele, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Eu jamais te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou contigo todos os dias. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, nação eleita, sacerdócio santo. Minha noiva, minha pomba, minha filha, minha igreja, amigas de Deus. Existe uma unção de tanta misericórdia aqui no nosso meio. Você pode tocar nessa unção e diga: Jesus, 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 Jesus.
seu lado e olha para ela e fala assim: o mestre te chama. Vamos sair da beira do caminho. Meu tempo já estourou aqui, mas eu sinto uma unção que existe algo ainda a ser feito. Fala assim, olha no olho dela, o mestre está te chamando. Vamos, vamos. Então vem pra cá, igreja. Vem pra cá, dá um passo à frente, pode vir. Vem. O maior número que conseguir ficar aqui. Quem não conseguir fica ajoelhado no corredor. Mas nós precisamos nos movimentar em fé. Você não está saindo do banco hoje, você está saindo da beira do caminho. Vem. Tem muito espaço aqui para você se ajoelhar. Vem, o mestre te chama. Largue a sua capa, largue a sua posição. Eu estou trabalhando. Você está trabalhando e recebendo, minha irmã. Você está trabalhando, você está dando e recebendo aqui. Vem. Agora eu queria que nós todas ajoelhássemos. Ajoelha aí, ó. Porque na frente do filho de Davi, a gente se ajoelha. Quem está no corredor se ajoelha. Você está no banco, se ajoelha. Que cena linda de cura. Se eu fosse pessoal da mídia, eu tirava uma foto disso aqui. Daqui da frente. Isso aqui vai ficar marcado nessa igreja. Ficar marcado nessa igreja. Vai ficar marcado o dia que você vai ser curada, porque você decidiu sair da beira do caminho. Sair da beira do caminho. Tem uma música da Gabriela Rocha que diz assim: diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que amado sou. Você pode não estar sentindo nada, mas não é sentir. Você só vai escutar. Precisamos de uma palavra. Diz que forte sou, quanta fraqueza em mim. O que queres que eu te faça? Se frágil eu me senti. O que queres que eu te faça? Ajudadora, o que queres que eu te faça? Perfeccionista, o que queres que eu te faça? Observadora, invisível, o que queres que eu te faça? Poderosa, o que queres que eu te faça? Observadora, ajudadora, pacificadora, o que queres que eu te faça? Fala pra ele. Fala. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E Betel, o que queres que eu te faça? Fala. O rei está te escutando. Fala que ele está te escutando. Fala que ele está te escutando. Fala com ele. O que queres que eu te faça? Fala o que você quer. Fala com ele. Diz que amado sou, Sem que eu me sinta assim. diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil eu me senti. E não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Fala. Eu creio sim. Fala. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu creio sim. Eu creio sim. O que diz sobre mim.
dessa mulher que está do seu lado e vai levantar ela. Que agora não é a da beira do caminho que está levantando, agora é a guardiã do reino. É a guardiã do reino que está levantando. Isso que aconteceu com Bartimeu. Depois da cegueira que ele foi curado, ele começou a seguir Jesus, seguir o rei, ser discípulo dele. Abraça essa mulher aí, ó. Não é a mendiga da beira do caminho agora, é a curada, é a restaurada, é a reposicionada. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. diz que forte sou quando há fraqueza em mim, E que seguro estou, se frágil eu me senti. Que não és tão só, pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou, Sem que eu me sinta assim. diz que Forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil eu me senti. Que não és tão só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim, diga, eu creio sim, o que diz sobre mim. levanta as mãos assim e diz isso. Eu creio sim, eu creio sim, Eu creio sim, pega na mão da irmã que está do seu lado que diz levanta a mão dela sobre mim. e olha lá pra cima e fala, eu creio sim. Agora marchando, guardiões do reino, marchando. O que diz